gente consiga continuar a aula passada e vou deixar disponibilizada depois lá no meu canal no YouTube para vocês revisarem e assistirem novamente, principalmente quem teve dúvidas, tá? Vou compartilhar minha tela. Bom, nós tínhamos parado, então, na aula passada, no slide, se não me engano, 14, né, 13, falando sobre encapsulamento de dados. Então, eu vou dar uma revisada aqui antes. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim, professor. Então, tá jóia. Então, nós sabemos que cada camada do modelo de rede, ou de uma arquitetura, né, de uma pilha, ela possui protocolos, né, e eles são responsáveis por fazer a comunicação das camadas de mesmo número em nós distintos, né, em hosts, em equipamentos distintos. Tá? Então, para que dois parceiros se comuniquem, eles devem especificar o mesmo protocolo. Os protocolos existem como forma de viabilizar a prestação de serviços pelas camadas, né? O que é importante vocês entenderem também é que cada camada possui as suas informações de controle, que são adicionadas ou subtraídas através do fluxo do envio de recebimento. Então, essas informações de controle, elas correspondem ao protocolo da camada e também são conhecidos como header do protocolo. Então, o protocolo, ele tem você tem a camada, essa camada tem o seu protocolo. O seu protocolo tem um header, que são as informações de controle, que esse protocolo adiciona, né, aos dados, e aí ele repassa para a camada de baixo, né? Então, a camada de baixo recebe a unidade de informação, o pacote, o datagrama, né, ou o quadro. E aí, ela tem já essas informações da camada de cima, superior, e aí adiciona as informações dela também. Então, essas informações de controle, né, que correspondem ao protocolo, são conhecidos como header do protocolo, né? Também são conhecidos como tags, né, como uma etiquetinha do protocolo, que são as informações de controle. Nós fizemos uma analogia aqui na aula passada, lembram do engenheiro português trocando informações com o engenheiro inglês? Vocês lembram disso? Nós vimos isso aqui? Sim. Então, tem aqui dois engenheiros, os dois engenheiros entendem de engenharia, né? Só que tem um probleminha aqui, né? Eles moram em países diferentes. Então, um fala, entende português, o outro fala, entende inglês. Aí, foi necessário contratar um tradutor, aliás, dois tradutores, né? Só que esses tradutores, os dois, prioritariamente, precisam entender alemão, só que um precisa entender português e o outro inglês, né? E uma telegrafista, no caso, é um pouco antiga essa figura, né? Telegrafista, mas seria um meio de transmissão, poderia ser uma telefonista, né? E para que essas informações sejam trocadas. Mas lembrando que a camada superior aqui é de engenharia, e ela usa um protocolo chamado linguagem portuguesa, para o engenheiro português, e o engenheiro inglês usa um protocolo de comunicação chamado linguagem inglesa. São os protocolos da camada superior. Já nas camadas aqui intermediária, que é a camada de tradução, elas utilizam dois protocolos. O português, que é a linguagem de comunicação, e a linguagem de comunicação alemã. E também, perdão, três, né? A linguagem de comunicação inglês. Então, são três protocolos, desculpem. E a telegrafista, ela trabalha com o telégrafo, com equipamento, para ter que entender manusear esse equipamento, né? Ambas nos dois países. E o meio físico, que serão os cabos, ou serão os meios de comunicação, serão os meios de transmissão, é o sistema de transmissão, de comunicação que nós vimos, que vão ser trafegadas as informações. Então, a informação originada aqui no engenheiro português, pela camada superior, é transmitida para a camada intermediária, tradutor, né? O tradutor alemão traduz do português para o alemão, aí passa para a camada de baixo para o telegrafista,
A telegrafista não tem que entender nada de tradução e nada de engenharia. Ela tem que entender de telégrafo. Vão passar para ela um pacote lá com as informações. Por exemplo, podia ser um envelope em uma analogia do correio, né? Um envelope, nesse envelope tem etiquetas, que são os selos. Então, tem uma etiqueta que corresponde às informações do engenheiro, tem a etiqueta que corresponde às informações do tradutor, e aí a telegrafista também coloca a sua etiquetinha, embala todas as informações no pacote e transmite para o meio físico, né? A telegrafista do outro lado, destino, recebe essa informação. Aqui eu faço um parênteses e uma observação. As informações do engenheiro português não vão direto para o engenheiro inglês, né? Então, vai chegar na telegrafista, ela vai verificar a etiqueta que corresponde a ela, o header que corresponde a ela, né? O header do protocolo. Ela vai verificar lá que tem algumas informações respectivas à telegrafista origem. Ela vai entender, ela vai observar, ela vai tirar a sua etiqueta e vai encaminhar para cima, para a camada superior, para o tradutor alemão. O tradutor alemão, ele abre a etiquetinha lá, o header, e verifica que existe lá um protocolo que gerou a informação, que é o português, porém, traduziu para o alemão. Então, ele vai ter que pegar aquela informação que está em alemão e traduzir para a linguagem inglesa. E aí ele tira a etiqueta dele e passa a informação traduzida, que é o conteúdo do pacote, para o engenheiro inglês. Aí o engenheiro inglês vai ler todo o texto em inglês sobre engenharia. E assim sucessivamente. Essas informações, elas são bidirecionais, né? Aí o engenheiro inglês faz as suas descrições, devolve para a camada inferior, intermediária, o tradutor para a camada inferior, passa para o meio físico, e aí o origem sobe até o engenheiro português. Tudo bem essa parte? Entenderam como funciona e arquitetado uma rede de computadores? Sim, o exemplo foi bem claro. Ok. Não, eu não sei quem que é o Super Xandão. Ok, Samuel. Bom, continuando. Aí nós temos o modelo OSI, que é o modelo, né, arquitetado, padronizado em 7 camadas. Quando você quer fazer uma rede de computadores, se alguém quiser fazer uma rede e construir, primeira coisa, você não vai criar do nada isso, né? A gente sabe que ciência geralmente se baseia em algo já que está pronto, ou que está em evolução, e depois vai continuando, né? A evolução. É claro que algumas coisas são descobertas por cientistas, por gênios aí da sociedade humana, como Einstein, né? Mas eles fizeram estudos antes disso. Não vem na cabeça e criou do nada as coisas. Aí o Departamento dos Estados Unidos criou uma arquitetura internet baseando-se nesse modelo, né? Bom, aqui eu vou passar, porque vocês já estão vistos isso aqui tranquilo. Transmissão em camadas, né? Então, foi o que eu falei aqui. Aqui nós temos os dados que foram gerados pelo usuário, no caso lá o engenheiro, são os dados que correspondem à engenharia. Esses dados a gente chama de payload, que seria a informação, que aí, que é a carga útil do pacote. O que vocês têm que entender é que cada determinada aplicação, cada determinada camada, perdão, cada camada tem a sua unidade de representação. Por exemplo, a camada de aplicação, ela tem os dados brutos, né? A camada de transporte são os seus datagramas, o DP, né? São os pacotes. A camada de rede é o datagrama IP. A camada de enlace é o quadro MAC. São quadros, né? São frames. Você não fala pacotes, né? Você pode até falar pacotes de dados, mas o mais correto é falar a unidade de informação são os quadros, né? E a camada física já é o pulso elétrico mesmo, né? A corrente elétrica, tá? Mas aqui dá para vocês perceberem, ó, que a camada de aplicação já pegou os dados e adicionou a etiquetinha dela lá. A camada de apresentação, que tem o mesmo nome, a mesma inicial, colocou a etiquetinha dela também. E assim sucessivamente, porque quando chegar aqui no destino, o destino vai fazer o quê? Isso aqui chama-se encapsulamento. O destino vai pegar, a camada física vai ler a etiquetinha dela aqui e vai continuar com as camadas superiores, tá ok? Bom, isso foi a explicação do encapsulamento de dados. É muito importante vocês entenderem o encapsulamento.
Aqui tem uma abstração do encapsulamento do modelo TCP/IP. Esse modelo TCP/IP aqui, ó, está usando 4 camadas. Tá? Algumas literaturas utilizam 5. Depende do autor, depende da RFC, depende da referência, tá? Mas aqui a gente observa, por exemplo, aqui eu coloquei 5 camadas, ó. Modelo físico, de baixo para cima. Camada de física, de enlace, de rede, de transporte e aplicações. Tá? Voltando aqui, ó. Então, por exemplo, você tem os dados do usuário, aí o usuário está usando lá um navegador web, um Chrome, um OpenEdge, ou OpenEdge não, Edge, né, da Microsoft, ou Internet Explorer. Aí o que acontece? O protocolo HTTP, ele trabalha na camada de aplicação. Então, ele pega os dados, né, por exemplo, ele vai enviar uma página, um servidor de internet, um servidor web, ele vai enviar uma página HTML para uma máquina host origem, que solicitou, um cliente. Aí ele passa para a camada de baixo. A camada de baixo, já do modelo TCP/IP, é o protocolo TCP, né? Então, pode ser o protocolo TCP, que é a camada de transporte, ou o protocolo UDP, que são 2 protocolos de transporte. Nós vamos ver mais para frente isso. Então, aqui está usando o TCP. Então, o TCP pega as informações dela no header, adiciona ao datagrama aqui, né? Juntamente com o HTTP e os dados. Passa para a camada de baixo, né? Que é a camada IP, a camada de rede, que é o protocolo IP. Então, na camada de rede, tem um protocolo IP, ele vai adicionar o header dele também, então ele vai encapsular o quê? Os dados do usuário, os dados da camada de aplicação, ou seja, o header da camada de aplicação, o header da camada de transporte, e vai passar para a camada de baixo, que é a camada Ethernet, né? Ou a camada aqui de enlace e física. Aí a camada de enlace em física cria o frame, né, o quadro MAC, adiciona, então, ela encapsula o IP, né, o header da camada de rede, que é o protocolo IP, o header da camada de transporte, que é o protocolo TCP, o header da camada de aplicação, que é o HTTP, e os dados do usuário. Então, os dados do usuário, a mina de ouro está aqui, os dados do usuário. E aqui a camada de Ethernet adiciona um trailer, né, que são informações complementares. Um trailer. E é isso que vai pelos meios físicos, se tornam correntes elétricas, né, pulsos elétricos magnéticos, que transmitem pelos cabos ou por transmissões sem fio, tá ok? O que é importante, então, para redes é uma maravilha, né? A gente, quando está solicitando uma página, ou eu estou aqui dando essa aula para vocês, passando essa aula via voz, via vídeo, né? Nós estamos conversando, tudo isso está acontecendo, mas é de maneira muito, muito rápida, né? Conforme a evolução, se tornou muito rápida. Ainda às vezes a gente reclama que a internet aqui no Brasil é lenta, né? Em outros países, por exemplo, Japão, assim, são mais rápidos. Mas já é rápido para nós aqui, imagina em outros lugares. Mas mesmo assim, se você parar com um olhar crítico de um técnico de redes, né? E com um futuro, talvez, desenvolvedor de aplicações para redes, é maravilhoso isso aí, né? Essa abstração, essas camadas e a velocidade com que essas informações, né? Esses dados são transmitidos, eu costumo dizer, são trocados também entre usuários, né? Então, é muito bacana. Aí você fala assim, professor, quando eu fizer o técnico em redes, eu gostaria de fazer um ADS, né? Uma análise de desenvolvimento de sistemas. Eu gostaria de ser programador, né? Vocês já fizeram um LIP, não fizeram um LIP? De Python? Com linguagem de programação Python? Sim, no ano passado. Isso, usaram o Python, né? A linguagem Python. A linguagem Python de programação, ela é extraordinária, é uma linguagem, assim, ela é uma linguagem um pouco mais enxuta em relação às outras, por exemplo, C++, C, e ela tem uma flexibilidade, uma portabilidade muito boa, né? Ela só tem uma desvantagem em relação ao processamento, que às vezes é um pouco mais lenta que um C++, mas isso não importa. Então, o Python, por exemplo, hoje tem bastante aplicações em Python para redes de computadores, né? Inclusive, se alguém quiser, eu tenho um livro que eu posso indicar, o nome do livro em português, que ele ensina a desenvolver, ele pega as camadas de rede e cada capítulo do livro trabalha com as camadas. Então, começa com a camada camada de enlace, camada de transporte, começa com a camada de transporte, camada de rede, camada de aplicação. Então, ele desenvolve algumas aplicações em Python para cada camada. Que é o que eu falei, isso não é mágico, né? E o que é importante vocês entenderem, não é só entender o conceito. A camada
de aplicação, você tem aplicações ali que geralmente interagem com o usuário. Por exemplo, um navegador web. Ótimo. Tá, mas o navegador web faz o quê? Ah, ele pega a página HTML e transmite para minha máquina, de um servidor web. Tá, mas isso como faz isso? Tem que saber como faz isso. Ah, isso é feito através de uma aplicação desenvolvida que atua na camada de aplicação, que é um programa de computador, é um algoritmo, é um protocolo. Então, protocolos são padrões, são algoritmos. Alguém foi lá e desenvolveu, né? Hoje em dia, quando você programa, você faz aplicações, você utiliza muito chamado de aplicações cliente-servidor. Tá? Alguém tem uma ideia, pode me dizer o que é uma aplicação cliente-servidor? O que é desenvolver um sistema? O que é desenvolver uma aplicação cliente-servidora? Ninguém? Arrisca aí? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ninguém arrisca o que é uma aplicação, um sistema cliente-servidor? Por exemplo, ó, nós temos aqui uma aplicação cliente, vamos lá no engenheiro de novo. O engenheiro, a aplicação dele, engenharia, né? Ele faz um desenho no CAD, no AutoCAD, tá ok? Aí ele tem que usar uma aplicação aqui para transmitir essas informações para o engenheiro inglês que está em outro país. Por exemplo, ele vai usar um e-mail, ele vai usar um web e-mail, ou ele vai usar uma aplicação de cliente de e-mail. Por exemplo, lá o famoso Outlook, né, da Microsoft, ou qual que é o outro? É o... Vai fugir o nome agora que o iOS usa. Bom, é uma aplicação. Essa aplicação ela tem que ser cliente-servidora, porque o lado do cliente é o engenheiro português, né? E quando ele utilizar essa aplicação, ela tem que estar armazenada em algum lugar na internet, por exemplo, num servidor terceiro de um site de hospedagem, né, do e-mail que ele usa. Se ele for usar o Hotmail, por exemplo, o Outlook, ou for usar o Gmail da Google, né? Então ele vai chamar a aplicação no computador dele e essa aplicação está num servidor. Então a aplicação dele é denominada de cliente. A aplicação que está, por exemplo, Gmail, está no servidor da Google, é uma aplicação servidora. Então, essa máquina vai se conectar com o servidor. O engenheiro inglês também. Ele é uma máquina cliente que vai se conectar no servidor de e-mail dele, pode ser o Google, pode ser o Hotmail, e vai puxar aquelas informações para a máquina dele. Vai obter aquelas informações. Então, você tem que trabalhar com aplicações cliente-servidoras, que envolvem trabalhar com camadas de aplicação, camada de transporte, camada de rede, ok? E aí você pode fazer isso em Python de maneira mais fácil. Posso fazer em C++? Claro, perfeito. Só que você vai usar mais programação. Tá? O que é ideal é que vocês aprendam a lógica de programação e saibam escolher qual é a linguagem mais apropriada, por exemplo, para fazer um determinado sistema. Você não vai fazer um sistema, por exemplo, de cadastro de clientes e controle de estoque da vendinha lá da sua rua em C++. Por quê? Porque você vai levar talvez mais tempo e é mais avançado. Você pode usar, por exemplo, aí um Delphi antigo, um Delphi, ou usar aí uma linguagem mais nova, um PHP, se for web, né? Um .NET, ok? Então mas o importante é que você saiba utilizar as linguagens de programação apropriadas. Geralmente eu não costumo, com o passar dos anos, eu não costumo discriminar as coisas. Assim, antigamente as pessoas falavam, eu só gosto de Linux, eu só gosto de Windows. Eu só gosto de programação em C. Vocês têm que ter um olhar crítico, tá? Vocês têm que ter um olhar de técnicos de rede, técnicos de informática, analistas de suporte, futuros analistas de suporte, mas você saber que determinada determinada linguagem de programação ou determinados sistemas operacionais são realizados para determinadas e específicas aplicações, tá? E saber, claro, saber o que cada um oferece de bom e ruim. Nenhuma aplicação
nunca será 100% boa e confiável, tá? Mas ela ela tem que trazer mais benefícios do que malefícios, né? Ou seja, mais pontos positivos do que menos pontos negativos. Entenderam essa reflexão? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Tá, vocês estão muito quietos hoje, hein? Eu tô falando muita baboseira? Não, professor, é que a gente é tímido. Ah, mas vocês nem estão perto de mim, eu nem tô. Mas não precisa, eu nem tô elegante hoje. Não precisa ficar tímido assim. Bom, continuando. Aqui aqui eu passei uma comparação entre o modelo e a arquitetura, né? Você pode encontrar também a arquitetura TCP/IP ou pilha TCP/IP, né? Lembra que eu falei que algumas literaturas têm 5 camadas ou 4, ok? Mas elas se basearam no modelo OSI. Bom, então resumindo, né? O que faz uma rede de computador? Então, a rede de computador, ela é uma internet, ela pode ser uma internet. A internet, só um minutinho, pessoal. Sai da internet e volta. A rede de computadores é uma internet enorme, ou seja, ela é formada por várias redes interconectadas. Ela é formada por várias redes interconectadas. E que formam uma internet. O que fazer com rede de computador? Né? Você usa o modelo OSI. Como fazer? Você usa o modelo TCP/IP. Né? Só quero fazer uma rede, me baseio no modelo OSI. Tá? Aqui o pessoal lá dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa, criaram o modelo TCP/IP, mas baseado no OSI. As redes, elas são classificadas de acordo com a dispersão geográfica, né? MAN, PAN, LAN, né? De acordo com a dispersão geográfica, o WAN, e o tipo de transmissão, né? Ela vai ser ponto a ponto, ou seja, um elemento chaveador, né? Um host, ele vai transmitir para todos, que é difusão, ou ele vai transmitir para o próximo host, e o próximo host vai transmitir para o seu vizinho próximo, e assim sucessivamente, que é ponto a ponto. No caso dos roteadores. Então, isso aqui é um mapa conceitual, tirado aqui do livro da professora Kalinka, Redes de Computadores da Teoria Prática, um livro muito bacana, muito didático, e também usa teoria e prática, né? E esse mapa conceitual é retirado de lá porque eu acho muito interessante para explicar um resumo de redes de computadores. Tá? Bom, alguma pergunta? Professor, eu encontrei uma ilustração das camadas do modelo OSI, mas está em sem fonte. Depois o senhor poderia ver como se está correto? Sim, Isadora. Depois você me envia por e-mail ou por aqui mesmo para a gente ver, tá? Você tirou de algum site de internet? Bom, vamos fazer o seguinte, nós temos aí quase meia hora ainda para a nossa aula terminar. Vamos usar esse tempinho para a gente tirar dúvidas e para a gente fazer os exercícios da aula anterior e desta aula. Podemos fazer juntos? Sim. Lembra que a aula passada eu passei outros slides para vocês, né? Se a gente pegar aqui o da aula passada, as respostas estão aí, mas a gente pode dar uma refletida sobre essas perguntas. Então, nós temos aqui da aula passada, né? E temos aqui também dessa aula de hoje. Vamos fazer, então? Podemos fazer? Em 20 minutos dá para fazer? Vamos lá, ó. Primeira questão, da aula passada, tá? Deixa eu pegar aqui. Aí. Qual é o fundamento da comunicação de dados? Qual é o fundamento da comunicação de dados? Então, nós temos aqui
travar um pouquinho aqui a tela para me organizar melhor. Vamos lá, então vamos começar a fazer os exercícios, tá bom? Então nós temos aqui a comunicação de dados, que é o primeiro dos slides, e depois a arquitetura de redes, né, que eu falei com vocês hoje, tá? Bom, então qual é o fundamento da comunicação de dados? É a primeira questão. A segunda questão, o que os dados representam? A terceira questão, como esses dados são transmitidos? Explique o processo de codificação. Número 4. Número 5. Descreva as etapas do sistema de transmissão. E número 6. Cite 3 tarefas do sistema de comunicação. Tá. Talvez alguém de vocês já tenham feito. Espero, né? Acredito eu. E aí depois a gente corrige, tá? A gente faz uma revisão sobre essas questões. Tá ok? Pode ser? Pode ser. Então vai. Vamos fazendo aí. Nós temos aqui a comunicação de dados. Nós temos os dados. Né? Para quem não lembra, os dados são analógicos do nosso mundo. Hoje em dia, uma outra área também de redes de computadores, até eu queria... Pode ir fazendo aí, pessoal. Eu queria comentar. Aqui está falando assim, ó, dados analógicos apresentam variação contínua de intensidade e sua semântica é determinada pela passagem do tempo. Por exemplo, temperatura, pressão, áudio, vídeo, etc. Hoje em dia, existe uma área muito interessante, não é uma área tão nova, mas é uma área, assim, vamos dizer que é uma área adolescente, em redes de computadores, que é as redes de sensores sem fio. Inclusive, é uma das áreas de estudo do professor Luiz. Redes de sensores sem fio, elas são cada vez mais presentes num campo emergente chamado cidades inteligentes. Você já ouviu falar de cidades inteligentes? Eu não, professor. Então, por exemplo, ó, aqui está falando que esses dados analógicos, por exemplo, temperatura, pressão, as redes de sensores sem fio, elas são representadas por pontos instalados em determinados lugares, por exemplo, numa cidade inteligente. Não precisa ser uma cidade, mas pode ser uma rodovia, pode ser uma empresa, pode ser uma usina, uma indústria. Mas se a gente pegar como exemplo a cidade inteligente, por exemplo, você que instala um sensor no semáforo, né? Um sensor ali numa via, que em determinados períodos do dia, o fluxo de veículo é grande, é intenso, e em determinadas horas, períodos vai ser menor, né? Por exemplo, de manhã até umas 10 horas é um fluxo intenso. Já na hora do almoço é menor, o fluxo diminui, e já ali no período das 16 horas em diante, o fluxo aumenta também até umas 8 horas da noite. Então, esses sensores, eles vão, por exemplo, contar, fazer uma média, vão coletar ali quantos veículos estão passando por minuto ou por hora. E aí, esses sensores, eles são alimentados por essas informações analógicas, né? Existe uma aplicaçãozinha ali rodando nele, e aí, através da comunicação sem fio,
através de uma antena, né, de um dispositivo sem fio, ele vai transmitir esses dados digitais, né, para, por exemplo, um servidor lá da prefeitura ou da Secretaria de Trânsito. Lá na Secretaria de Trânsito existe uma outra aplicação que vai coletar, que vai processar essas informações que foram coletadas pelos sensores, e aí vai processar, vai torná-las estaticamente resultados, novos resultados. E aí verificar os fluxos lá de veículos, e aí eles vão fazer uma análise para poder instalar, por exemplo, um semáforo inteligente. Né? Esse semáforo inteligente, então ele vai trabalhar em certos períodos do dia, por exemplo, de manhã, onde o fluxo de veículo é maior, ele vai ter um tempo, por exemplo, para passagem, para liberação, né, no sinal verde e para paradas dos veículos no sinal vermelho. Né? Aí, em outros determinados períodos do dia, como período do almoço e período da noite, né, ele vai trabalhar com menos tempo de sinal vermelho e mais tempo de sinal verde, ou vice-versa. Então, esses são sensores. Outra coisa importante também, a USP de São Carlos tem feito também, acho que o professor Jó, redes de sensores sem fios para meios fluviais, para rios, né? Para você medir a quantidade do volume de água. E aí o que acontece? Você coloca sensores em alguns pontos estratégicos de um rio, né? Um rio principal da cidade, e aí quando há enchentes ou com grandes quantidades de chuvas, ele pode medir ali o volume de água e gerar alertas para o sistema da Defesa Civil, né? Para bombeiro, por exemplo, falando que o volume do rio está num ponto crítico, que através daquele momento poderá ocorrer enchentes. Ou quando ocorrer a enchente, já emitir um alerta maior para todos os cidadãos daquele lugar, daquela cidade. Então, isso é feito tudo por através de sensores, de redes de sensores sem fio. Esses sensores, muitas vezes em processos experimentais, eles podem ser, ou prototipagem, né, a criação ali dele, geralmente são usados equipamentos como Arduinos, Raspberries, são aqueles dispositivos eletrônicos, mini dispositivos eletrônicos, que você coloca ali os sensores, você coloca ele numa caixa, imerge ele num rio, né, claro, proteção, para não molhar, que faz essas leituras aí e tudo mais, ok? Então, isso é um dos exemplos, é uma área que tem crescido muito em redes de computadores, principalmente é uma área que vai alimentar as cidades inteligentes. Entenderam o que é cidade inteligente, rede de sensores sem fio? Sim, professor. Então tem bastante trabalho para vocês seguirem no futuro, né? Bastante profissão aí sendo criada. Bom, vamos lá, então. Vamos fazer a correção. Qual é o fundamento da comunicação de dados? Intercambiar ou realizar o tráfico de informações. Alguém quer colocar alguma coisa? Não entendeu? Podemos para a próxima? Sim. O que os dados representam? Representam informações. Né? Informações do mundo real ou mundo analógico que são convertidas em dados, né, digitais, né, binários. Como estes dados são transmitidos? São transmitidos sobre forma... Peraí, deixa eu pôr uma por vez, fica mais fácil para a gente... Aqui. São transmitidos sob forma de sinais, né, através de um dispositivo a outro. Então, esses dispositivos, como eu disse, né, por exemplo, pode ser um sensor que coleta as informações analógicas, as convertem em dados binários, representados pelos bits, e aí, através de outro dispositivo, uma rede sem fio ou uma rede cabeada, vai chegar em outro dispositivo, um servidor de aplicação, né? Só que tudo isso existe uma arquitetura de rede por detrás. Explica o processo de codificação.
Este processo transforma os dados em um sinal elétrico, eletromagnético, os dados analógicos, né? Analógico ou digital, para serem transmitidos. Então, eles podem ser analógico ou digital para serem transmitidos. Descreva as etapas do sistema de transmissão. Isso aqui, vocês lembram que eu falei bastante sobre essa parte aqui, que era interessante? Pra vocês entenderem? Então, o sistema de transmissão, basicamente, ele é formado pela origem, onde os dados estão sendo originados. Aí você existe um meio de transmissão, né, um transmissor, né? Por exemplo, se você pensar numa rádio, vocês gostam de ouvir rádio? Ah, professor, só no carro às vezes, mas é muito raro. Muito raro, né? É tão legal escutar rádio. Hoje eu escuto bastante pela internet, né? Às vezes você está trabalhando sozinho, assim, à noite, né? Eu gosto de ficar ouvindo uma rádio pela internet. Então você tem lá o origem, que é o locutor, falando, né, na rádio. Aí você tem um transmissor, né, da rádio, né? Existe um dispositivo que captura a voz do locutor. Aí esse coletor passa para o transmissor, a sua antena de transmissão, uma antena gigante lá. E essa antena, ela vai utilizar um meio de transmissão, uma banda lá, né, de transmissão, um modelo de transmissão que utiliza um sistema de transmissão específico, cabeado pela internet, né, ou ondas eletromagnéticas, bandas medidas em hertz, né, ou em megahertz ou em gigahertz, depende do alcance, para que as pessoas em casa, os ouvintes em casa ou no carro, né, tenham algum dispositivo receptor, né, que vão receber esses sinais trafegados pelo sistema de transmissão, ou seja, né, intercambiados, né, trafegados pelo sistema de transmissão até chegar num receptor, e aí nós somos o destino, né, o nosso ouvido, especificamente o nosso ouvido, nós vamos escutar as informações que o locutor falou no microfone lá, que é o destino somos nós. Joia? Então é a origem e transmissor. Oi? Eu queria perguntar uma coisa. Sim? O sistema de transmissão ele pode ser a mesma coisa que o meio? O meio Sim. pelo que a informação vai passar? Tipo assim, a gente fala, tem a origem que é a pessoa falando, aí depois tem como é que ela tá transmitindo? Ela tá transmitindo pela boca. Aí o meio, tipo assim, o ar, por onde que o dado vai passar? Isso. O ar, no caso da rede sem fio. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio, que a gente usa 2 latinhas e um barbante lá? Sim, conheço. Então, o meio de transmissão ali, né, a origem, que nem você falou, a nossa voz, né? Mas o meu dispositivo que capturou a minha voz, por exemplo, a latinha minha latinha. O meio que esses dados vão ser trafegados, né? No caso, seria o barbante. Então, é o meio ali, né? Agora, quando eu falo para você, você me ouve pessoalmente, nós estamos juntos, o ar transmite a minha voz, é o meio de transmissão, é o meio de tráfego, o meio de intercambiar. O ar vai transmitir o meu som verbal até os seus ouvidos, né? Então, os seus ouvidos vão capturar essas ondas da minha linguagem, da minha voz, e aí o seu receptor inicial é seu ouvido. Mas quem vai processar as informações é seu cérebro. Ficou claro? Entendi, professor. Tá? Agora, por exemplo, quando você faz uma transmissão conectada fisicamente, por exemplo, via cabo, né? Cabeamento. Então, nesse caso, os cabos ali físicos, eles são um meio de transmissão, né? Compõe aqui, né, o sistema de transmissão. E também tanto sem fio, né, comunicação sem fio, como comunicação física, cabeada, passa impulsos eletromagnéticos, né? São correntes ali eletromagnéticas muito baixas, não dá choque na gente, né? Mas as informações, os dados são transmitidos, os bits são transmitidos por correntes eletromagnéticas. Por isso que é interessante que a engenharia elétrica por detrás disso,
A engenharia elétrica trabalha muito na camada física, né? Por exemplo, na fibra ótica, né? Ou nas comunicações, que hoje é muito utilizada nas transmissões sem fio de antenas, né? Por exemplo, a televisão digital, né? Não existe um cabo ligado na sua casa lá na rede de TV, né? Lá em São Paulo, aqui em Rio Preto, por exemplo. É pelo ar, certo? Pode continuar? Sim. Valeu pela pergunta. Cite 3 tarefas do sistema de comunicação. 3 tarefas do sistema de comunicação. Bom, o sistema de comunicação, né, ele não é tão simples assim como a gente falou. Para entender, mas, por exemplo, você tem que ter um endereçamento que é necessário quando a facilidade de transmissão é compartilhada por vários dispositivos, né? Então tem que ter um endereçamento para aqueles determinados dispositivos receptores recebam. Se não fosse assim, por exemplo, imagina como que o meu receptor do rádio fosse receber todas as estações de rádio. Como que a gente ouve uma música, um jogo de futebol, uma notícia? Ao mesmo tempo, todo mundo falando. Então, você existe os canais ali, né? As frequências de cada canal, né? As frequências que estão... Uma rádio transmite numa frequência X, a outra rádio não pode transmitir na frequência X. O que existe, pela legalização, existe uma frequência mínima e uma frequência máxima de banda ali, né? Aí as rádios, elas alugam aquela frequência, elas compram aquela frequência, né? Aliás, elas compram a licença para transmitir em determinado canal de transmissão. Senão, se fosse assim, a gente estava ouvindo um monte de coisa ao mesmo tempo. O roteamento, se a gente considerar aqui, por exemplo, o roteamento pela internet, é quando o sistema de transmissão é uma coleção de redes, né? No meio da internet, até mais para frente, vocês poderiam me lembrar sobre sistemas autônomos. Tem um videozinho que posso passar para vocês sobre isso aqui. Vocês fazem um favor para mim? Me lembra a aula que vem para passar para vocês? Sistemas autônomos? Sistemas autônomos. Eu vou passar um videozinho para vocês sobre isso, como funciona o meio da internet. Muito interessante, tá? Então, por exemplo, aqui, sendo cabeado ou não, existe uma coleção de redes no meio da internet aí, que forma a espinha dorsal, que são responsáveis por trazer a informação até o destino, né? Então, é o roteamento, aonde o dado vai seguir o caminho correto. E também a detecção de erros, né? Por que detecção de erros? Requerido em situações onde erros não podem ser tolerados. Por exemplo, aqui na nossa aula, às vezes um atraso ali, um delay, né? Uma falha no áudio até dá para tolerar. Às vezes você fala, né? O Guilherme falou, eu não entendi o que ele falou, eu peço para ele falar de novo, retransmitir novamente a dúvida dele. Correto? Mas em que situações de transmissão online remota não pode ter falhas, por exemplo? Quem pode me dar um exemplo? Onde a detecção de erros é muito importante, né? Na verdade, deixa eu só adiantar uma coisa. Detecção de erros são algoritmos, são técnicas implementadas por algoritmos, né, por programas de protocolos de cada camada, que elas verificam ao transmitir e ao receber aqueles dados, principalmente na recepção, se aqueles dados realmente saíram do mesmo jeito na origem. Então, quem pode me dar um exemplo, por exemplo, de detecção de erros aqui, que não pode ter erros assim, numa transmissão remota? Um atraso muito grande dos dados chegarem? Isso é um erro, né? É um atraso. Mas aí, por exemplo, quem que falou que eu não vi? Desculpa. A Gabriela. Gabriela. Então, Gabriela, esse é um erro, é um atraso. E aí, nesse caso, por exemplo, aonde não pode haver um atraso numa transmissão de dados? No controlador de uma caldeira de uma usina, por exemplo? Perfeito, João. Por exemplo, um sensor de temperatura de uma usina, né, de uma caldeira, né?
Suponha que aquele sensor está sendo transmitido independente, cabeado ou sem fio. Tem que ver o que transmite mais rápido ali. É mais consistente por cabeamento, né? Mas se for remotamente para outro lugar, a quilômetros de distância, provavelmente vai ter sem fio também. E ali nessa aplicação, ela não pode, por exemplo, trabalhar, ela pode considerar ali que 96% ela pode considerar 4% só de atraso na transmissão. Ou seja, quando aquele sensor receber os dados, ele sabe que poderá ter tido um atraso de 4% no tempo. Agora, tem aplicações que não podem ter erros. Por exemplo, bem lembrado, João, muito legal. Por exemplo, uma informação que eu envio para vocês. Esse vídeo que eu coloquei aqui no canal do Teams aqui, né? Na minha aula. Eu não posso, por exemplo, na hora que eu estou fazendo um upload dele para o Teams, a minha aula, por exemplo, um PDF, o vídeo não, PDF. A hora que eu enviei o PDF dessa aula para vocês, né? Ela pode chegar aí com informações embaralhadas. Por exemplo, o slide 18, que é o último, está como segundo, o segundo está como terceiro, o terceiro está como décimo. Embaralhou tudo no meu arquivo. Os bits chegaram fora de sequência. Vocês vão entender alguma coisa? Pode ter esse problema de erro? Sim ou não? Vocês podem receber meus slides todo embaralhado? Sem sequência? Não seria bom, mas eu acho que nós conseguiríamos entender pela numeração. Sim. E se não tivesse numeração, João? Aí não. Aí não. Então, nesse caso, quando você envia dados, pacotes de dados, né? Não pode ter problema. Então, o que acontece? O algoritmo detecta erro, e aí você nem percebe, às vezes, mas ele pede para transmitir de novo. No caso do EZ... Oi. Professor, e no caso, eu não sei, é por causa que eu vi isso no início do ano, mais ou menos, aí eu tô um pouco confuso. Mas, quando você grava um vídeo, alguma coisa assim, eu acho que a imagem, caso no meio de transmissão, os dados da imagem se perder, eles vão ser reenviados de novo. Mas isso daí não acontece com o áudio. Caso o áudio se perder, ele não vai ser reenviado, aí fica aquele corte, não sai o som. Uhum. Então, imagina isso, você tendo que enviar uma mensagem muito importante, alguma coisa que vai ficar marcada em alguma empresa, alguma coisa assim, um protocolo. Aí, nesse momento que chegar lá, eles acessar a imagem ou acessar o vídeo, o áudio do vídeo pode ser que esteja cortado ou não nem apareça. Isso daí pode ser um exemplo de uma falha, alguma coisa assim? Sim, que não dá para ser corrigido? Sim, pode ser um exemplo de uma falha. Por quê? Porque essa aplicação que você utilizou, Guilherme, tanto na origem como no destino, por exemplo, uma videoconferência que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos usando o Teams. O Teams, ele utiliza alguns protocolos de controle de erro na camada de aplicação. Depois, as demais camadas outros protocolos. Mas, se você utilizar uma ferramenta que ela não te oferece protocolos de detecção de erros, você vai correr o risco de ter essas informações chegando em atraso. Entendeu? Às vezes a transmissão fica mais lenta. Por exemplo, na Netflix, quando às vezes não acontece, o áudio não está sincronizado com o vídeo, que você me falou agora. Às vezes o filme está adiantado, o áudio está adiantado, o filme não, o vídeo. O que você faz? Às vezes pode ser uma lentidão na sua internet. Mas, se você dá um pause no vídeo, esperar alguns segundos, ou você voltar alguns segundos, né, ou, em último caso, reiniciar o vídeo, ele vai voltar a funcionar novamente. Né? Que existe algum controle de mecanismo de detecção de erros ali. E tudo depende do que você vai enviar e de acordo com que você pode ter tolerâncias a erros. É uma outra área da computação que trabalha muito nessa parte experimental, nessa parte aí. Programas que podem ter tolerâncias a falhas. Até que ponto pode tolerar falhas? Né? Basicamente, hoje, é utilizado o protocolo TCP/IP.
O protocolo TCP/IP é um dos protocolos de transporte seguros, orientados à conexão. Esse protocolo, ele não deixa ter erros. Ele transmite, retransmite novamente, né, até a mensagem chegar sem erro. Ele é orientado à conexão. Ele não é um protocolo maluco aí que... Aqui, ó, TCP/IP. Né, o protocolo TCP/IP. Já o DP, não. O DP envia, não quer nem saber se chegou ou não. Tá? Aí depende da aplicação que você vai usar. Se é uma aplicação que pode ter erros, não tem problema. Tudo bem? Tudo? Então, joia. Entendeu melhor, Guilherme, agora? Sim, entendi melhor agora. Joia. Obrigado pelas perguntas. Eu gosto que pergunta. Bom, o que faz a arquitetura de comunicação? Partindo para a aula 2 aqui agora, né? Vamos já responder, que nosso tempo também aqui acabando. O que faz a arquitetura de comunicação? Então, a arquitetura de comunicação define o comportamento funcional do sistema de comunicação e leva em conta apenas aspectos relativos à comunicação entre hospedeiros. Né? No caso aí, a arquitetura de comunicação seria os equipamentos lógicos e físicos, né? Que a comunicação chega entre hospedeiros. Cite exemplos de arquiteturas de comunicação. No caso, nós temos o modelo OSI, não é rede OSI, tá? O modelo referencial. E temos uma arquitetura concretizada denominada TCP/IP, né? Que são implementadas em quantas camadas? Arquitetura TCP/IP. 7 ou 5? Ai, Jesus. Quantas camadas o TCP/IP é formado? 5. Valeu, Davi. Correto. 5 camadas. Lembre-se que algumas literaturas colocam 4. Bom, como as redes são estruturadas? As redes são estruturadas como um conjunto de camadas sobrepostas. Então, como as redes são arquitetadas, como as redes são criadas, são propostas, né? Então, elas são conjunto de camadas, elas são estruturadas por camadas. Imagina o lanche do McDonald's lá. Camada de baixo é o pão. Aí vem alface, não sei se tem alface, mas vem a alface, aí vem o cheddar, aí vem o hambúrguer. Aí vem outro pão no meio. Aí vem depois o hambúrguer, alface, o cheddar, aí vem a última camada que é o pão de cima. Então imagina que as redes são um grande Big Mac sendo estruturados. Ok? E cada camada dessa possui o quê? Os protocolos. O que são protocolos e onde estão localizados? Protocolos são um conjunto de regras, ou melhor, algoritmos de computador que governa a interação em sistemas distribuídos. Aqui ficou um pouquinho mais forte e profundidade da resposta, porque sistemas distribuídos são sistemas distribuídos por todo o mundo todo e cada um tem a aplicação cliente-servidor e troca informações. Então, eles precisam trabalhar em camadas de redes. A comunicação entre camadas de mesmo número, em nós distintos, é feita através de protocolos. Vou fazer uma pergunta aqui. Todo sistema Windows, quando vai se comunicar em rede, ele só comunica com protocolos da camada de rede, que também está em sistemas operacionais Windows. Todo sistema Linux só se comunica com camadas de rede que trabalha com protocolos e sistemas operacionais Linux. Ou não? Lembre-se do exemplo do engenheiro. Sim ou não? Não? Não, né? Quem respondeu que eu não vi? Matheus. Vinícius e Matheus? Isso. Isso, Matheus. Vinícius, correto? Não, né? Se fosse assim, então, como que eu estaria dando aula para vocês ou como vocês estariam acessando a internet aí? Vai saber quais são os servidores lá do Google, da Microsoft, da Amazon, né? Das lojas virtuais que estão. Você acha que eles têm só Windows? Claro que não. Você acha que só tem Linux? Claro que não. Tem uma mescla de servidores e sistemas operacionais aí. Tá? Então, os protocolos, o que tem que funcionar
é que cada protocolo obedece regras, conjunto de regras. Essas regras têm que ser implementadas, os protocolos têm que implementar as mesmas regras. Tanto para Linux, tanto para Windows, tanto para iOS, tanto para Android, eles têm que obedecer as regras estabelecidas pela arquitetura de rede utilizada. Tá? Alguns, às vezes, implementam uma regrinha a mais, um campinho a mais ali, mas esse campo não tem tanta prioridade para os demais. Cite as camadas do modelo OSI. Bom, essa vamos pular, né? 7 camadas aqui. O que você entende sobre encapsulamento? Isso é importante. O que você entende sobre encapsulamento? É o dado em si, o dado, né? O meu texto do Word, a minha voz do WhatsApp, o meu vídeo do Teams, a minha foto que eu tirei na praia, faz tanto tempo que eu não vou na praia, passando de camada em camada e recebendo informações de controle. Essas informações são chamadas de tags, né? Ou headers, né? São os headers de cada protocolo, das suas respectivas camadas. Então, o encapsulamento é o dado em si, que vai passando de camada em camada, no caso superior, gera para inferior, camadas inferiores, e recebendo informações dessas camadas. Essas informações são tags que são adicionadas aos headers, né? São os headers, assim, que possuem essas informações de controle das suas respectivas camadas. Quando chega no destino, as camadas físicas, lá, a primeira camada, lê o seu header, seu respectivo header da camada física, lê lá, tira a sua tag, né? Tira a sua etiquetinha e passa para a camada superior. E assim sucessivamente. Entenderam bem o que é encapsulamento? Ok. Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Por favor, pelo menos, deem uma olhada no exercício aí, tá? Uma dica, tá bom? Não comentem com ninguém, mas vai cair um simulado aí, duas questões sobre isso, sobre essas duas aulas. No simulado. Bom, nós terminamos essa parte aqui de arquitetura de rede, de comunicação de dados. A próxima aula, nós vamos ver sobre os meios físicos de transmissão, tá? Comentar com vocês sobre os meios físicos de transmissão, falar um pouquinho sobre condutor de cobre, fibra ótica, meio sem fio, meio com fio, modem e tudo mais, né? Para a gente poder entender melhor. Talvez já é algum assunto que vocês ouviram e aprenderam em teleprocessamento, que vai dar uma revisada e reforçada um pouco nessas aulas. Joia, pessoal? Joia! Tá ok, então. Bom, obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Paz e saúde aí. Um grande abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, gente. Valeu aí. Vou parar a gravação, tá bom?